Valendo? Gente, então, boa noite vocês, boa noite a todos que estão aqui, boa noite a todos que estão em casa, todos os nossos amigos agora, ou seja, qualquer hora que estiver nos vendo, nos ouvindo pela Sintonia no Bem, sejam muito bem-vindos. Talvez tenha uma musiquinha de fundo aí, porque aqui do lado está tendo uma festa, e a música não é de fundo, não é aqui na nossa palestra não, viu gente, é do lado, já avisando, né, porque muitos que estão aqui estão vendo, mas os que estão em casa não estão sabendo. Então vamos pedir a permissão a São Vicente, padroeiro dessa casa, para que nos encontremos em condição agora de recebermos essas benesses, que é os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, que a espiritualidade do bem nos intua, faça com que a gente tenha bastante abertura para ouvirmos aqui os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nós possamos também pensar naqueles nossos irmãos que não estão aqui presentes em corpo físico, mas que com certeza nos brinda, enche esse ambiente também com a presença espiritual, que às vezes necessitam muito mais do que nós que estamos aqui, desse entendimento, dessa comunicação, dessas energias positivas, que com certeza nessas casas, na casa espírita ou em qualquer casa de oração, são trocadas, são espargidas, né? São inundadas no ambiente que se encontram. Dado a isso, quantos irmãozinhos nossos vêm em busca de paz, de luz, de entendimento, para que nós também pensemos neles e emprestamos também o nosso aparelho para que eles possam também ouvir, ver aquilo que aqui nos é passado instintivamente, ou também aquilo passado do fruto do nosso estudo no Evangelho, o Evangelho de Jesus. Sintam-se todos acolhidos por essa paz, por essa luz, e que a gente consiga levar aquilo que nos é proposto. Vamos ver se a gente consegue, né? Que a coisa tá, parece que, e é incrível como nós somos sujeitos a interferências externas. Tá aí a própria, hoje estamos vivendo isso, porque muitas das vezes a gente quer concentrar, mas aquilo que está externo faz com que nós desviemos a nossa atenção, e às vezes chama mais atenção do que aquilo que a gente vem com esse propósito. Não sei quanto a vocês, mas às vezes a gente começa a ler um livro, e quantos pensamentos às vezes nos dispersam lendo aquele livro. Muitas das vezes a gente tem que voltar no capítulo
para que a gente entenda ou então absorva aquilo que a gente está lendo. E muitas das vezes no conforto do nosso lar, da nossa casa. Como a mente é incrível, como a gente é antenado naquilo que está ao nosso redor. E faz muita diferença, né? E trazendo isso, até pegando o gancho no que nós estamos passando aqui hoje, a gente vê o quanto a gente precisa concentrar naquilo que é o bem. Não estou dizendo que o que nos circunda às vezes é ruim, mas o nosso foco, o quanto nós desviamos o nosso foco daquilo que é o nosso objetivo. E a gente precisa entender que às vezes precisamos dar aquela sacudida e voltar àquilo que a gente se propôs, aquilo que é o foco nosso. Muitas das vezes. E isso não só nos momentos de leitura, nos momentos de oração, mas na nossa vida mesmo. E a vida mostra para a gente o quanto nós precisamos de foco, o quanto nós precisamos de sermos firmes, né, naquele propósito nosso. Porque quantas vezes a gente fala, hoje eu vou fazer, hoje eu faço, e amanhã ou na mesma hora eu largo. Consciência do quê? Do corpo, né? Uhum. Mas quantas pessoas, a Vonei está dizendo aqui para o pessoal de casa, o importante da meditação para nós conhecermos e às vezes até tomarmos conhecimento, né? Consciência do nosso próprio corpo. E eu não sei quanto a vocês, muitas das vezes eu já me propus a fazer a meditação. Aquilo você coloca uma música, você deita, e aí começa a passar pensamentos na cabeça da gente. Quantas vezes eu esqueço até do que eu estou fazendo naquela hora, daquela hora de meditação, do que está fazendo naquele momento, né? Existe uma respiração, isso. Para o presente. Os orientais nos dão muita prova disso, né? Eles têm um poder de concentração muito às vezes maior, muito além. Os hindus, então, eles têm aquelas partes, e muitos deles tomam parte do dia para fazer uma introspecção, para olhar para dentro dele mesmo. Tem uma corrente no Rio Grande do Sul, e eles intitulam, às vezes não é nem isso, mas chamado nadismo. E é incrível como as pessoas estão praticando nadismo. O que é isso? É fazer nada, é sentar, deitar e não fazer nada. E o quanto você atinge o nadismo é quando você consegue não, às vezes, nem pensar. Olha que interessante. Você desligar ao ponto de você não pensar. Esse é a prática do nadismo. Porque eles dizem que quando você está sem fazer nada, deitado, sem fazer nada, mas o seu pensamento está num boleto, num menino que está te dando trabalho, numa coisa que está do lado, ou um marido que não chegou em casa, ou um problema no trabalho, você não praticou o nadismo ali. O nadismo é onde que você não está fazendo nada, nem pensando. Mas a gente, é exercício. Esse exercício, eu acho que, principalmente no meu caso, é muito difícil. Mas voltando para o tema de hoje, a gente vai falar hoje, na parte mais propriamente do capítulo 10 do Evangelho, deixa eu ver isso, no capítulo 10 mesmo, aonde que ele fala onde que ele fala no sacrifício mais agradável a Deus. E dando continuação àquilo que a gente estava falando, porque no nosso último encontro nós falamos sobre o perdão, no mecanismo do perdão como a evolução. E
E o Evangelho diz que não há outra maneira de você evoluir sem passar pelo perdão. Aí a gente pensa, então, se nessa encarnação eu não consegui evoluir, então eu não consegui perdoar, então eu não vou evoluir. O perdão como mecanismo de evolução, ele não tem, vamos trocar em miúdos e dizer assim nas nossas palavras, ele não tem negociação. Não, depois eu faço. Não, eu posso até deixar para depois, mas não tem como eu evoluir sem passar pelo mecanismo do perdão. Perdão natural mesmo da palavra. Voltando no nosso último encontro, a gente viu que muitos de nós já têm esse poder, mas a maioria não tem. Na maioria mesmo, nós ainda não conseguimos perdoar no sentido literal da palavra. E não é aquele perdão da amnésia, não, que é o esquecimento. Não, eu esqueci. Não, isso é amnésia. É aquela história do você lembrar daquilo que te fizeram, né? Daquilo que fizeram para você, aquilo que te magoou, que te marcou, mas que você sabe, tem consciência e aquilo não te perturba. Aquilo não é um entrave para você. Aquela velha história do eu perdoei, mas não passa na mesma calçada que eu, não, né? E aquela outra também, não, eu perdoei, mas não tenho o mesmo sentimento por aquela pessoa. Então não é o perdão propriamente dito. E o que nos deixa às vezes mais tranquilos é que a gente tranquilidade não é acomodação, viu, gente? Quando eu digo deixarmos mais tranquilos, é sabendo que nós ainda vamos ter a condição de ter esse perdão no sentido literal, mas não devemos nos acomodar no que tange também a não procurarmos esse perdão, esse sentimento. Não, a minha condição me deixa nessa condição. Não. Se eu sei que ele é um mecanismo de evolução, por que eu não vou procurá-lo? Por que eu não vou trabalhar aquilo que eu tenho dentro de mim para que esse perdão seja aquele instrumento meu? Se é instrumento de evolução, o porquê que eu não vou usá-lo? Né? E dando sequência a isso, tem aquela parte que nós vamos ver agora do sacrifício mais agradável a Deus. Está lá em Mateus, versículo 23 e 24, que diz assim: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vá te reconciliar primeiro com o teu irmão, depois virá a tua oferta. Mas espera aí, vamos entender. Eu deixo minha oferta lá, vou reconciliar, depois eu volto e eu vou receber o fruto do que eu deixei a oferta? Não fica assim meio estranho? Se nós formos levar esses versículos da Bíblia ao pé da letra, nós ficamos meio que perdidos, né? Meio que, não, mas eu vou lá, eu volto, e aí ele fala que, engraçado que na Bíblia fala, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra você. Mas nós falamos lá atrás que eu preciso fazer a minha parte, não a parte do outro. Mas então, se Jesus está falando, se eu lembrar que tem alguém contra mim, que eu preciso me reconciliar contra ele, como que funciona isso? Não fica meio difícil? Não, eu tenho que fazer a minha parte, o outro faz a dele. Mas aí lá na Bíblia, em Mateus, no versículo 23, está dizendo assim, que eu preciso que se eu lembrar que meu irmão tem alguma coisa contra mim. Como que funciona isso? Como que seria isso, né?
Ele faz aquilo e não fica tranquilo, né? No que tange a tranquilidade. Mas eu vou pegar isso aqui, Ivonei, naquilo que o Reiner me falou semana passada. Ele falou assim: Carlos, você vai chegar nesse ponto, e é o ponto que a gente pensa, e a gente vai ver também aqui o que o Evangelho diz, mas há um ponto que, o que o Leino fez para mim, que me magoa tanto? Vai chegar um momento em que não vai ser diferente. A ingratidão, às vezes, que ele fizer para mim, não vai me atingir. Por quê? Porque é ele. E aí eu preciso levar a ele, ou então chegar a ele, por um ato de caridade. Não que aquilo me feriu, mas e sim para que eu o ajude, que não, além de não me ferir, não ferir outras pessoas. Ao ponto de ajudar o meu irmão, ao ponto de que eu entenda que a ofensa é do outro e não minha, ao ponto que, ou então, aquilo se torne nenhuma ofensa. Por quê? Porque não vai me ferir, não vai me atingir. Aquilo não é, e se eu não me engano foi perguntado até para Chico: Chico, você é capaz de perdoar? Eu vou perdoar o quê? As ofensas. Mas ninguém me ofendeu, eu não tenho que perdoar. Mas e as ofensas que chegaram até você? As ofensas não chegaram até mim. Simples assim. Hã? É a gente. Isso, e a Vonei está falando assim que a quem leva isso como ofensa sou eu mesmo. E Joana fala, e nada a ver com isso, e Joana fala que a partir desse momento em que eu começar a entender isso, que a ofensa e todos esses sentimentos partem de mim, as coisas vão começar a ficar mais fáceis. Por quê? Porque as coisas não vão me ofender, as ingratidões não vão chegar até mim. Por quê? Porque feriu única e exclusivamente o meu ego. A partir do momento em que não há o sentimento de ser ferido ou de ser ofendido, ali cessou todo o problema que tem ali, a ingratidão, a maldade. Por quê? Porque não me atingiu, não houve. No direito, quando você está numa audiência, se ali não houve o que é julgado, se não houve o ato, vamos pegar um roubo, se ali não houve o roubo, se é constatado que a partir do que não houve o roubo, vai ter um julgamento de quê? Se não tem o ato. Não houve, não foi subtraído nada. Eu tenho como eu processar alguém de um fato que não teve? Não, eu vou processar a Marcinha pelo um roubo que teve ali. Não, mas de roubo de quê? Desse tablet. Não, mas o tablet está aqui. Mas como é que eu vou processar a Marcinha do roubo do tablet se o tablet está aqui? Não tem jeito. É a mesma coisa desses sentimentos do perdão. Vai chegar um momento em que eu não vou precisar perdoar porque não houve a ofensa. Ah, mas o outro te ofendeu. Não houve, não tem esse sentimento em mim. A partir daquele momento acabou, não há mais o que se falar, né? Então vamos ver o que o Evangelho fala disso. Quando Jesus disse: vá te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios sentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que, se algum mal tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado.
Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. E é isso que nós acabamos de falar. Essa oferenda e essa ofensa de um coração puro, ela não vai existir. Acabou, não existe o fato. O fato não existiu, portanto, não há o que se perdoar. Não há o que se reconciliar. Reconciliar de quê? Se não tem um fato, se não tem uma ofensa. Né? Perguntou Chico, vou voltar aqui. Não. Você perdoou, Chico? Não. Mas você não é capaz de perdoar? Não. Mas você, Chico, não é capaz de perdoar? Perdoar o quê? As ofensas. Não, ninguém me ofendeu. Eu não vou perdoar aquilo que não existiu. Ninguém me... Como assim? Se não existiu a ofensa, né? Por que eu vou perdoar? E o Evangelho continua assim, ó, ele materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. Jesus precisava colocar aquilo ali. Gente, na época, para se ser perdoado, e eles achavam muito isso com os deuses, para se reconciliar com Deus, era preciso fazer um sacrifício. E essa parte da Bíblia, e consequentemente a parte do Evangelho, fala o sacrifício mais agradável a Deus, é justamente por causa disso. Para mim obter o meu perdão perante a Deus, era preciso sacrificar alguma coisa. E não tinha esse limite. Sacrificavam-se animais, jovens, pessoas, eles entregavam ao sacrifício. E isso não é só na época dos judeus, não. Nós sabemos que os incas, os maias, os astecas, civilizações agora quase que contemporâneas a nós, ofereciam vidas às virgens, né? Chegavam os jovens, tinha uma família que às vezes eles escondiam os jovens, e ali tinham certos sinais que sinalizavam, não, aquela menina era loira, tinha os olhos azuis e tinha uma mancha, pronto, aquela deveria... Então nascia-se daquele jeito. As famílias até escondiam, porque sabiam que iam ser obras de oferendas aos deuses. Jogavam-se em vulcões, levavam-se em pedras, né? Pedras de sacrifícios, que tinham os altares de sacrifícios, em que eram levados ali, amarrados, e às vezes tinham rituais, às vezes que eram tirado o sangue lentamente, para que aquele Deus ficasse satisfeito. E aí Jesus, diante disso, ele tinha também que falar alguma coisa que abrandasse o coração daquele povo. Ele não podia também chegar, não, vocês não podem fazer isso. Mas faça um sacrifício, mas um sacrifício agradável a Deus. E esses sacrifícios não poderiam fazer através do sofrimento de outro. E aí ali ele começa a introdução, né? Do sacrifício que você tinha que fazer com você mesmo. E aí vem o Evangelho depois, há muito tempo, e diz que esse sacrifício, ele é tão pessoal, é tão meu, que eu não preciso levar isso aos, vamos dizer, aos tribunais. É levar isso a uma potência tão grande que me impede, às vezes, de chegar até, não, mas eu preciso me reconciliar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso reunir isso, eu preciso voltar no lugar onde que foi tido a ofensa, para que isso retorne. E o Evangelho vem e nos diz que não, é eu comigo mesmo. E eu lendo o De Luca hoje, né, e ele falando sobre o quanto isso, e a gente demorou muito tempo para entender que isso não é fazer pelo outro, e sim fazer por mim. O agradável que está dizendo aqui no Evangelho, é agradável, às vezes, não num contexto
familiar, num contexto de trabalho, num contexto da sociedade, mas e sim em mim mesmo, aquela satisfação de que aquilo que o outro fez não me atinge mais, não me incomoda mais, não faz de mim algo que esteja atrelado com aquela pessoa. Porque, gente, quando a gente deixa esses sentimentos nos invadir, nós estamos sim carregando aquelas pessoas junto com a gente, porque vira e mexe aquilo nos perturba. E nós ainda vamos além, nós ainda, o sentimento daquela maldade de desejar que o outro tenha um insucesso, que a pessoa ainda sofra. Não só eu não tenho o sentimento de perdão, mas e muitas das vezes que a pessoa sofra. Eu desejo o mal para ela, que ela não progrida, que ela vá entender, que ela sofra lá na frente e volte, e ainda tem, como a gente já disse isso daqui, ainda tem o véu, né? Aquele véu da caridade, da bondade, que diz assim: quando ela voltar, eu vou tratá-la tão bem que ela vai sofrer até mesmo. E ainda me escondo no véu da caridade, né, Vânia? Ainda acho assim, quando ela voltar para mim, me pedindo perdão, eu vou perdoá-la, para fazê-la sentir o quanto eu sou bom. Meu Deus do céu! Não entendendo que esse é um sentimento muitas vezes até pior, porque eu quero deixar aquele coitado tão para baixo, tão no chinelo, que eu vou tratá-lo tão bem que vai te deixar lá para baixo. Esse sentimento, experimenta estar do outro lado, de você ter que humilhar, e essa humilhação eu digo aqui entre aspas, porque muitas das vezes a gente acredita que, o que é humilhação? E a gente escuta muito isso: eu não vou me humilhar para aquela pessoa de jeito nenhum. Então, pensa bem, estando no lugar daquela pessoa, eu tendo que chegar no meu agressor, ou na pessoa a qual eu agredi, a pessoa a qual eu feri, e pedir, me desculpa. Muitas das vezes nós morremos sem esse sentimento. Nós morremos sem, e sabendo que eu preciso, ou muitas das vezes eu quero, mas eu não consigo. Lembra lá atrás, quando fala assim, que é preciso perdoar muitas das vezes a quem não tem condição de ser perdoado, ou de pedir perdão? Quantas pessoas têm um sentimento, uma vontade louca de chegar até na gente e pedir uma desculpa, mas não tem essa condição, não tem essa evolução, esse entendimento de chegar até você e dizer assim, desculpa. Quantas pessoas não foi criada para isso? Punido, é isso, é o sentimento que está aí, Ivone, e eu quero deixar bem claro isso, que esse é o sentimento de punição. E quando eu digo assim, tomara que essa pessoa venha, e a hora que ela vier chegar até mim, eu vou tratá-la muito bem, para que ela sinta o tanto que é. Esse sentimento, Ivone, é muitas das vezes muito pior do que o desejo de mal para o outro. Ele acha que com aquilo eu vou conseguir o quê? Precisa tomar uma lição. Desse jeito. Não é? A Vânia está falando, eu quero tanto que aquela pessoa sofra, que eu preciso, nossa, eu vou consertar aquela pessoa, né? Ela precisa sofrer para consertar. E onde que está escrito isso? E que sentimento é esse que eu venho desejando que o outro venha rastejando e que eu vou tratá-la bem? Mas que tipo de perdão é esse? Que tipo de sacrifício é esse que eu estou fazendo pelo outro?
Olha o tanto que eu sou bom, né? Eu estou desejando que o outro dê tudo errado para que ele venha, para que eu tenha um sentimento bom para ele. Por que eu já não tenho esse sentimento bom logo de uma vez? Não o deixa. Tomara que ele prospere. Tomara que ele prospere. Porque de alguma forma, e aí entra o que é a maravilha do Evangelho, que eu não preciso, gente. E isso, Divaldo, Haroldo e os grandes cientistas espíritas estão batendo tanto dessa tecla. O outro não precisa do meu desejo ruim. Ele não precisa do meu sentimento, do meu desejo. Que um dia, mais dia, menos dia, tudo precisará ser colocado em pratos limpos, refeito. Se lá na Bíblia, e Jesus disse isso com muita propriedade, não ficarás nem um centil sem ser espiado, vai ser espiado, tanto da minha parte como a parte do outro. Então eu não preciso, o outro não precisa, e eu não mereço esse sentimento ruim que eu tenha pelo outro. Eu fui numa palestra uma vez, e isso numa palestra organizacional, de um cara chamado Ali, e ele falava isso e ele deixou isso tão claro, ele falava assim: ninguém, absolutamente ninguém, merece, e isso me chamou muita atenção, que eu sinta raiva dele. Olha que interessante, a pessoa não merece que eu sinta raiva dele. Por quê? Porque quando eu sinto raiva do outro, eu estou desregulando todo o meu aparelho. Tudo em mim é desregulado. O nível de serotonina do meu cérebro que eu no intestino, do meu estômago, ela é totalmente desregulada. Haja visto, está aí, as úlceras gástricas, as úlceras nervosas. Ai, mas eu tenho uma úlcera aqui que não sara de jeito nenhum. Tudo é feito daquilo que eu nutri pelo outro, de raiva, de nervos, até assim, ridículos até, em que eu me excedo, e eu digo isso por mim, num jogo de futebol. Gente, eu já passei raiva em jogo de futebol, de dar murro. Num jogo de futebol, onde que tem 11 caras jogando ali, nem sabendo que eu existo, né? Torço, gosto de assistir, gosto. Só que hoje me atinge menos, graças a Deus. Hoje eu consigo ver a derrota do meu time como uma brincadeira, brincando com o outro. Mas já apelei demais da conta. Quanto tempo perdido nisso? Quanto tempo perdido em discussões ridículas, que não nos leva a nada. E isso nós vimos na Semana Espírita, gente. Para quem foi ou quem assistiu às palestras, parece que era unânime, os palestrantes batendo na tecla, o quanto a gente também está falando isso aqui. E em todos os lugares que eu estou indo, o quanto esse ano temos que nos preocupar, esse ano político, essa loucura que está aí. Eu trabalho numa rádio, o dono da rádio toda hora vem: pelo amor de Deus, tomem cuidado com aquilo que vocês falam. Vai entrevistar uma pessoa, ele entrevistou uma pessoa no programa de domingo, tinha 3 advogados lá, dando uma explicação dentro da lei para uma atitude aí que o presidente tomou. Os caras não estavam falando em política, e sim em legislação, Constituição. No outro dia tinha, diz que 200 lá na porta da rádio, e e-mails chegando de tudo quanto é jeito, que a rádio é isso, que a rádio é aquilo. Não, era algo jurídico que estava lá. Nós não estamos entendendo, nós não estamos chegando num denominador comum.
Nós passamos de discutir ideias e estamos discutindo pessoas, sentimentos. E eu estou com muito medo, e olha que com o texto Vital Frost não devemos ser pessimistas de maneira alguma. E ultimamente eu ando direcionando as minhas orações muito para esse momento que nós estamos vivendo. E convido a todos a fazerem isso. Porque os ânimos estão chegando num ponto em que o estupim está desse tamanhozinho assim, ó, da bomba. Basta uma faísca para ela explodir. E não sabemos o que vai virar. Pessoas do nosso convívio e eu estou batendo muito nessa tecla, porque isso está acontecendo demais. Pessoas do convívio, pessoas que eram amigas sendo inimigas agora porque e no entanto, daqui 4 anos eles estão lá no mesmo palanque e a gente com cara de besta, porque discuti com o meu amigo, sendo inimigo mortal, porque as ofensas que foram trocadas ali, muitas das vezes, não reflete aquilo que nós estamos falando aqui hoje. Vai demorar muito tempo para ser perdoada, porque eu ofendi o meu amigo em coisas que machucou, que marcou. E aí nós nos vemos numa situação que a gente que está perdendo o controle. Quanto o Evangelho nos diz aqui agora, que esse controle é meu, tem que partir de alguém. Que Jesus estava falando aqui, ó, para um povo, né, que oferecia oferendas e prendas materiais. Nós estamos da mesma maneira, só que achando que não. Mas estamos oferecendo, qual prenda que nós estamos oferecendo? A minha amizade com o outro, que ela está acabando, em detrimento a uma ideia. Não entende o que é e quer entender. Porque agora tem e eu chamo isso da universidade. O cara é formado no WhatsApp, pós-graduado no Facebook e doutorado no Instagram. Pronto. Ele leu, está lá, e ele toma aquilo como verdade. E ofende, né? E vamos fazendo isso até quando? E o sacrifício agradável a Deus, vamos voltar lá, Jesus disse, ó, é o sacrifício dos próprios sentimentos, dos próprios ressentimentos, aquilo que me magoa, aquilo que me machuca. Qual é o mal de eu entender o meu próximo? O que vai me machucar entender aquele que não tem condição, às vezes, de estar na mesma condição que eu? E olha que, falando isso, muitas das vezes a gente está mais para baixo, né? E a gente está se colocando, às vezes, até muito para cima. Nossa, aquela pessoa, eu sou muito mais evoluído que ele. Muitas das vezes, nós estamos até para baixo. Porque se aquilo está me atingindo, eu estou no mesmo nível que ele. Mesmo. Então, esse é o sacrifício que Jesus estava falando. Aquele sacrifício meu, aquele sacrifício do meu sentimento, aonde que eu vou dizer assim, não, isso não me atinge. Se eu tiver condição de reconciliar com o outro, maravilhoso. Mas que esse sentimento não parta de mim, que eu não seja o agente disso, né? E fechando, o Evangelho diz assim, ó, oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos ao pé do Eterno. Sacrifício, lembra? Da sua oferenda? A oferenda que ele está dizendo aqui, muitas das vezes a gente acha que lembra deles de frente ao gasofilácio, que eles deixavam todas as oferendas, ouro, tudo aquilo, em detrimento da prece.
Jesus vem e diz que essa oferenda que você está deixando é esse sentimento, para que você volte lá e pegue o fruto daquilo que da sua prece, né? Só então a sua prece será levada pelos anjos ao pés do Eterno. Eis que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vá te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Esse é o sentimento agradável a Deus. Você quer ser agradável a Deus? Você quer fazer uma oferenda? Oferece ao teu sentimento, o nosso sentimento. Reconcilia-te com o teu irmão, o teu próximo. Quem está mais próximo de mim? Primeiro eu. Eu preciso ter esse sentimento, esse não partir de mim esse sentimento, para que eu receba a minha oferta. Eu fiz a minha oferenda. Ele está dizendo, vá, reconcilia-te, depois você volta no altar, que a sua oferenda vai ser bem aceita. Então esse é o sacrifício que nós devemos fazer a Deus. Esse é o que está dizendo no Evangelho. O sacrifício, a oferenda que eu tenho que dar, a minha oferenda, o meu sentimento para com o meu próximo, principalmente para com aquele que me ofendeu. Estamos aprendendo, né? Vamos colocando isso em prática, vamos pensando, cada vez que bater aquele sentimento eu lembrar disso. Esse é o exercício, esse é o caminho. Cada vez que bater aquele sentimento de raiva, de tudo, seja ele no qualquer que for, eu penso primeiro, esse não é o sacrifício que eu tenho que fazer. Tirar esse sentimento de dentro de mim. Certinho, meu povo? Vamos junto, né? A gente vai aprendendo. E o bom a maravilha de Deus é essa, de dizer e de nos mostrar que a gente sempre está aprendendo. Que Jesus abençoe a todos nós, nos dê a luz, nos dê essa força. Que nós busquemos essa força e esse entendimento para que a gente possa seguir, para que a gente possa continuar, né? Chegar no momento e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Muito obrigado e que essa paz nos envolva, nos mostre o caminho, agora e sempre, e que assim seja. O senhor é o orador hoje? Liga tudo para cima aí. Isso. Bom, então vamos aproveitar a energia ainda presente no ambiente para finalizar o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de aprendermos com as obras espíritas, com os nossos irmãos que se dispõem a estar presente para nos auxiliar naquilo que é o conteúdo dos ensinamentos espíritas. Agradecer por este momento tão iluminado que faz com que voltemos para dentro de nós para compreender que, no resumo da fala de hoje, diz que o importante mesmo é nos transformarmos como seres em evolução, nos melhorarmos, nos energizarmos, tornarmos seres mais sensíveis às dificuldades do próximo. Porque quanto mais nos melhoramos, mais temos a oferecer em qualidade e equilíbrio. Só podemos oferecer ao nosso irmão algo realmente positivo se aquilo estiver dentro de nós. Então, o resumo é nos melhorar, nos transformar no bem, para sermos o bem para todos que nos cercam. Queremos agradecer pela noite de hoje, pela energia positiva que nos envolveram, pedir para os nossos irmãos que têm os nomes nos livros da casa, nossos irmãos encarnados e desencarnados, que todos possam estar sendo envolvidos neste momento em energia positiva, energia de equilíbrio, energia de muita luta íntima para transformarmos no bem. Que possamos sempre estarmos entregando os nossos destinos
na mão do Mestre Jesus. Queremos pedir para os nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes, pedir para os nossos irmãos que estão sofrendo com enfermidades materiais, enfermidades espirituais, pedir para todos que estão neste momento em angústia, em desespero, passando por momento de ajuste com as leis divinas, que a espiritualidade possa se fazer presente junto a todos, levando auxílio, equilíbrio, a resistência e a compreensão para superar as dificuldades do dia a dia. Queremos, Mestre Jesus, agradecer por este momento, que nos trouxe luz, nos trouxe entendimento, nos trouxe auxílio para ser empregado no nosso dia a dia. Que sejamos sempre iluminados pela energia do Pai amado. E que as águas aqui presentes possam estar sendo transformadas em medicamento através das energias divinas. As águas dos lares de cada um de nós, de cada um que não esteve aqui presente, os remédios, os alimentos também, que todos fazem uso, possam estar sendo energizados pelo amor de Jesus, pela energia que nos é cara, que é capaz de nos melhorar, de nos transformar, de nos equilibrar como seres espirituais e materiais, que essas energias se façam presentes em tudo aquilo que fizermos uso, para nos auxiliar na nossa caminhada. Mestre Jesus, agradecemos por este momento, hoje, agora e sempre. Gratidão, gratidão, que assim seja.